Um, dois, três, Destravando, Pode Prosperar, o podcast que inspira as pessoas. E, de fato, gente, esse podcast é muito especial porque a história das pessoas são muito especiais e a gente tem muita coisa para contar e nem sempre tem essa consciência. Mas eu acredito que a minha convidada hoje, ela tem a consciência das belas histórias que ela tem. Diz ela que ela tem muita história porque ela já viveu muito. Mas eu disse para ela, além de viver muito, graças a Deus, é porque ela tem uma inteligência, ela tem uma vida assim muito rica de experiência e eu tenho certeza que vocês vão admirá-la, assim como eu no primeiro encontro me apaixonei. Olha, aqui está a escritora Maria Valéria Rezende. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada pela sua presença. Um brinde aqui na nossa aguinha. Querendo ser o Jô, mas aqui é água mesmo, né? Certo. Eu quero, antes de tudo, lhe agradecer, né, pela sua presença, pela sua disponibilidade e boa vontade. Eu tive a bela oportunidade, aí eu preciso agradecer, né, as minhas amigas, a Efigênia Policarpo e a Wilma, nossa poeta, que nos convidou para uma palestra onde a escritora Maria Valéria Rezende estava lá. E, gente, assim, foi uma coisa realmente muito. Elas já viviam falando. Elas diziam: você tem que conhecer a Maria Valéria, você tem que conhecer a Maria Valéria, você vai gostar demais. E tive a oportunidade com a minha mãe naquele dia, né? E mal começou, eu disse: eu preciso muito lhe levar ao podcast. E hoje eu estou tendo essa oportunidade, quero lhe agradecer. E a ideia do nosso Pode Prosperar é exatamente isso: conhecer a história das pessoas. E eu até brinco. E digo muito assim, é a gente saber aquele mito de achar que o jardim do vizinho é sempre mais verde do que o meu. E não é, né? Todo mundo tem suas histórias, suas experiências, seus problemas e as suas superações também. E é isso que nos movimenta. Então, seja muito bem-vindo. Estou super curiosa e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui conosco podem prosperar também em conhecer essa história. Mas antes, olha, meu diretor, eu queria mostrar os livros, gente. Eu mais ou menos arrumei aqui na mesa os livros. Sim, tem vários deles. Tá dando para pegar aí, diretor? Ótimo, tem vários deles aqui. São quantos livros, Maria Valéria? Tem mais de 30. Mais de É que 30. no momento eu estou com poucos. Ai, O que estão aqui são mais os. mas tem a loja É, virtual. eu tenho a loja virtual, sim. Olha aí. Eu tenho, porque Inclusive, não se encontra muitas vezes nas livrarias os meus livros. já são esgotados Eu também, não né? sei por quê. Pois Não, é. porque gostam de botar as novidades, né? Aham. E às vezes não se encontram. Então eu tive que abrir uma loja virtual, eu peço da editora, faço um pequeno estoque para poder responder as pessoas que desejam meus livros e não Que estão bom. encontrando. E assim, diante de tanta história, a gente pode até começar com esse comentário. Eu acho que isso, de alguma maneira, facilitou, né, a vida das pessoas que querem fazer suas próprias histórias, empreender, porque hoje, com a internet, eu consigo chegar em todos os lugares, né? E, aliás, pessoal, esse QR Code que está aí é exatamente o QR Code da loja virtual da nossa escritora Maria Valéria Rezende. Então, quem tiver interesse em conhecer os livros, vai ficar aí, vocês em qualquer momento podem chegar lá. E, logicamente, né, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curtam. É um prazer tê-los aqui. Mas me conta, assim, muita coisa. Faz muitos anos que já está em João Pessoa, não é isso? Já, eu cheguei em João Pessoa em 88. 88. Desde 88 estou morando em João Veio Pessoa. Na sozinho ou já com a Paraíba, família? Os não, pais não, eu ficaram em vim São com Paulo. outras irmãs da minha comunidade, Aham, né? É, eu vim para Paraíba em 1976, sim. ou seja, faz muito tempo já. Uhum. Eu vivi a maior parte da minha vida na Paraíba. Na Paraíba. E em João Pessoa, eu acho que é onde eu vivi mais tempo sem sair. Sou cidadã paraibana e pessoense diplomada, Que bacana. né? Merecidamente. Que eu escolhi ser paraibano, Escolheu, porque sei a gente disso. nasce sem poder escolher, mas depois a Aham. gente pode escolher, né? Sem Então, muito poder de decisão sobre esse assunto, né? exatamente, exatamente. É E nunca isso. me arrependi.
Que bom, realmente João Pessoa tem ela é muito atraente, né? Eu fiz a minha pesquisa de mestrado com o público de turista da terceira idade e era uma fala comum das pessoas dizer que quando se aposentasse viriam morar em João Ah, Pessoa. mas muitos amigos meus, muita gente conhecida minha que veio visitar aqui, veio de turista e já começou a comprar um apartamento na planta para quando se aposentasse vir morar Pois aqui. é, isso é muito comum, né? Né? Mas apesar de estar aqui em João Pessoa, eu sei que pelo menos umas 4 vezes já deu aí a volta ao mundo. Tem Ah, muita. eu, E eu, aí? o meu lugar é aqui, Aham, minha mas base. isso não quer dizer que eu fico pregada aqui. Aham. Eu ando muito, ainda ando muito, apesar da idade, né? Que eu já estou fechando o 81, já vou entrar no 82, Aham. mas eu ando muito ainda. E esse tempo todo que eu morei aqui, eu andei pelo mundo afora, trabalhando, mas sempre voltando para cá. Sempre Isso voltando. era uma coisa importante, saber que eu tenho meu lugarzinho para onde eu volto, Aham. E que foi para escolhido, né? E que foi foi escolhido. escolhido, muito bem escolhido. Uhum. Que legal. E assim, essas voltas tantas ao mundo, do que se tratava tanto? Era trabalho, principalmente trabalho? É, sobretudo trabalho como educadora popular, como formadora de educadores populares na metodologia freiriana, né? Que eu, e, e também um pouco de literatura ultimamente, né? Certo. Mas na maioria do tempo e das viagens todas foi mesmo como educadora popular. E aí é bom, né, saber que a gente tem um local que a gente gosta para voltar para casa depois de tantas visitas, porque a gente visita, viaja, é muito bom descobrir o mundo, mas é muito bom estar em É, casa é também. muito bom voltar para casa. É em casa que a gente pensa, reflete, produz e depois sai pelo mundo para espalhar. Mas Ah, a gente precisa ter um lugar de de... quietude. Exatamente. Uhum. Mas, gente, olha só, quando ela fala assim, né, ela simplesmente, assim, foi amiga de Paulo Freire, amiga, companheira, enfim, e olha, eu sou extremamente apaixonada pela história de Paulo Freire, pela metodologia de Paulo Freire. Como é ser amiga de Paulo Freire? Olha, Muito uma boa, né? sorte que eu tive. Aliás, eu digo sempre, eu sou uma pessoa de sorte desde antes de eu nascer, eu acho. Aham. Eu sempre digo, eu não queria ter nascido nem um dia antes, nem um dia depois, nem em outro lugar. Nasceu no momento certo, na hora Nasci certa. na hora certa. Eu nasci antes da bomba de Hiroshima. Ainda Nossa. estou aqui. O que é muito importante, porque eu sou uma pessoa muito esperançosa, porque eu já vi o mundo se acabar várias vezes, entendeu? E estou aqui ainda. Nossa, é verdade. E E ainda estamos nasci, enfrentando uma outra exato. situação Pois agora, é, né? mas eu já vivi momentos assim tão tensos, tão difíceis. Imagina. E estamos aqui, então sempre a gente acaba a possibilidade de encontrar saídas e novas respostas para os desafios do mundo. É verdade, é verdade. E são tão necessárias, né? Hoje mesmo eu estava falando aí da bomba de Hiroshima, salvo engano, li que hoje o impacto das bombas que já foram soltadas lá na Palestina já 3 vezes a mais do impacto da bomba de Hiroshima, né? Quer Pois dizer, é, imagine. imagina, né? Isso foi na- até hoje um marco, né? Assim, sempre aquele marco negativo, forte, impactante, e hoje a gente já está com 3 bombas de É, Hiroshima, né? No pois prazo de um mês, acredito eu. é. Não é isso? Pois é, aí desses países todos, assim, como é que é passear, ir para todos os lugares? Passear não, que foi mais trabalho. Eu sei, eu sei, né, que você, além de tudo, é poliglota, fala muitas línguas, e pouco que a gente conversou, isso foi colocado que esse aprendizado seu foi muito intuitivo como criança. Isso se deu a quê? Assim, como foi essa história? Olha, eu tive a sorte de nascer em Santos. Com a sorte nasceu Santos. Uma sorte, porque era naquele momento, quando eu nasci em 1942, no meio da guerra.
Aham. Eu só fui ver luz elétrica acesa de noite quando eu já tinha quase 3 anos de idade, porque naquele tempo não tinha radar, não tinha nada dessas coisas. Então, os submarinos inimigos dependiam do periscópio para enxergar o porto para bombardear, que era o principal alvo do Atlântico Sul, Uhum. né? Que era o maior porto do Atlântico Sul, da América Sim. Latina. E durante o dia a bruma, porque o porto está escondido por trás, dentro da baía, por trás da ilha, mas de noite, se acendesse as luzes, eles achariam o porto para torpedear. E então, o que que se fazia à noite? A gente naquele tempo não podia jantar e ir dormir logo, que dava congestão cerebral. Não sei se hoje, nunca mais ouvi falar nisso, mas era um costume. Você jantava e depois tinha um serão Um sempre, serão, né? sim. Então, esse serão, desde que eu me entendi por gente, era conversar Conversar. e contar histórias. Minha mãe era uma grande contadora de histórias, uma grande, Que meu pai lindo. também. E depois eu tive a sorte de eu nasci, tanto a minha família santista tinha vários escritores, meu pai era sobrinho neto do poeta Vicente de Carvalho, que lá em Santos é uma Aham. referência, né? E na família, e a minha mãe era mineira. Então, os meus avós moravam em Belo Horizonte e a gente ia para lá todo ano, passava 4 meses de férias lá. E Uhum. também havia vários Pois é, naquele escritores. período eram 4 meses de férias, Era né? porque a Hoje não gente tinha muda. aula nos sábados. Ah, sim. Então, os 180 dias do ano Cur- letivo, alguma coisa assim, não sei Curtava, como é né? que era, Uhum. era mais curto. Então, a gente tinha Uhum. 4 meses de férias por ano, Pois é. férias longas. E para nós era isso significava ir para Minas Gerais, que naquele tempo era outro mundo. Imagina, Era outro mundo, era outra, uma outra língua, realidade. tanto que até hoje, se eu chegar Aham. em Minas, depois de 24 horas, estou falando mineirês. É verdade. Era outra alimentação, eram outros costumes, era tudo outro, né? Então, eu já cresci assim, em pelo menos dois mundos diferentes. Mas, além disso, Santos, naquele momento, 2/3 da população era estrangeira, Muita coisa. sendo que mais da metade eram portugueses, de várias origens portuguesas, das ilhas, do continente, Uhum. etc. E a gente, na quadra em que eu morava, havia gente de 8 nacionalidades. Nossa, E a criançada, a gente saía para a escola com 6, 7 anos, né? Não é como agora não que é como agora que o antes comando de imposto tá nascer já está na escola. verdade, verdade. Então a gente brincava, aquele bando de criança pulando os muros eram baixinhos, não era como hoje, tudo cheio de todo mundo Uhum. com medo. Não, naquele tempo a gente não tinha medo. A criançada era pulando os muros, subindo nas caramboleiras, brincando e conversando. E eu só fui perceber que eu sabia outras línguas na adolescência. Quando foi experimentando e necessitando delas, de De usá-las. repente eu descobri que eu sabia italiano, que eu sabia espanhol, que eu sabia francês, eu cantava coisas que eram em alemão e sabia dizer coisas em alemão e assim por diante. Então, Interessante. isso foi uma coisa muito importante na minha vida, porque teve uma consequência Muito grande, é muito verdade. grande, muito importante, me aparelhou para poder correr mundo com mais facilidade, né? Sim, facilitou muito, né? E quanto mais línguas você sabe, mais fácil é aprender outra. Pois Então, é, pois é. Acho que a dificuldade de iniciar é que realmente aquele é, destrave, né? Até que a mas gente para consiga. criança não tem Não, dificuldade, é porque a verdade. criança absorve A naturalmente. mentezinha mais aberta, mais fresquinha. Não, a criança É verdade. E ainda que assim, esse aprendizado era muito natural, né? Tão natural quanto natural, lúdico. Não era existia essa ideia brincadeira, da gente ir para uma não, escola para aprender. Na não. verdade, vocês aprendiam ali, convivendo uns com os É, outros, então é diferente, só né? francês, que depois uma tia minha, que era professora de francês, começou a me dar aulas Ah, para 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 completar. aperfeiçoar. Tanto Uhum. que eu, com 15 anos, eu fui para a Aliança Francesa e fiz o diploma superior Ah, para poder nossa, trabalhar, porque eu queria trabalhar, poder dar aulas e tudo. Então, eu com 15 anos, 15 para 16, eu fiz a licenciatura hum, de francês.
do diploma de Nancy, né, Aham. através da Aliança Francesa. Já em função desse Mas domínio. já, porque desde criança não tinha muita dificuldade. Mas assim, para dar tantas voltas, assim, viajar tanto, com tantas causas nobres, além de dominar línguas, que foi, assim, até parece que né, tudo é muito preparado, né? Quando a gente olha para trás e diz, nossa, foi preparado, morar numa cidade onde tinha muitas crianças de outros países, aprender aquelas línguas, mas também há que se ter muita coragem. E eu sei que a senhora tem muita coragem. Essa coragem também tem a ver com morar num período, viver num período onde a gente não tinha tanta essa convivência tão próxima com a violência, talvez, Eu será? acho, sim, aquilo foi vindo aos poucos, né? Eu acho que sim, não sei. É, Que era assim, né, sorte. a questão, por exemplo, meu pai, né? E meu pai, ele sempre diz que eu vim para desafiá-lo, que ele não gosta de viajar, ele viaja pelos livros. E aí eu imagino, hoje eu viajo, né, já viajei bastante, graças a Deus, mas eu sempre penso nos desconfortos, né? Eu sempre fico com um desconforto quando estou lá em cima no avião. Como era viajar tanto nos aviões Olha, antigamente? olha, eu me lembro que a gente, para minha mãe ir para Belo Horizonte com a criançada, Ah, que eu sou a mais velha de 6, sei. então era impossível, não tinha estrada, você não tinha via Acesso de outra terrestre. forma. Para ir para o Rio, tinha que ir para o Rio de Janeiro de trem, dormir no Rio de Janeiro e Ah, pegar outro trem no dia seguinte para Minas Gerais. Então era impossível uma com logística aquela complicadíssima. criançada. Uhum. Então a gente ia de avião. O avião eram aqueles DC-3, Douglas DC-3, que era a sucata da Segunda Guerra, Deus. que era um avião que não tinha, ele não fechava, não precisava fechar a janela, Olha porque isso. ele não era pressurizado. A gente podia Aham. abrir a janela e espiar, ele voava baixinho. E ele não tinha autonomia para ir de São Paulo a Belo Horizonte, tinha que descer em Poços de Caldas para Para reabastecer. reabastecer, meu Pois Deus. é. E Uma além disso, aventura, era uma literalmente. aventura, mas a gente adorava aquilo, né? Eu imagino. Ia todo ano e voltava. E além disso, meu pai estudou medicina na escola no Rio de Janeiro. Sim. E naquele tempo, quando ele foi para a escola de medicina, só tinha a escola da Bahia e a do Rio. Então, ele tinha colegas do Brasil inteiro que iam para o Rio de Janeiro estudar medicina. Eram 400 na turma dele. Ah, E meu pai era da turma que se formou em 1930. Então, eles criaram uma sociedade dos doutorandos de 30. nossa. E era muito interessante pelo seguinte, como eles eram do Brasil inteiro, todo ano eles organizavam no verão uma viagem, uma excursão para alguma parte do país. Aham. Então, aqueles que eram do lugar que ia receber, preparavam tudo para Ai, receber os que colegas. legal isso. E fretavam-se os aviões, os Nossa, próprios ousadia já. DC-3. Sim. E saía baratíssimo tudo isso, porque esses aviões parece que eram muito baratos, Ah, fretado. E além disso, por exemplo, quem ia nos receber, preparava tudo para ser barato mesmo. Então sim. a gente se hospedava em geral no dormitório dos colégios internos que estavam de férias. Aham. Então era uma viagem baratíssima Interessante. pelo Brasil inteiro. Eu, com 15 anos, eu Já conhecia o conhecia. Brasil inteiro, de norte a sul, de Nossa. leste a oeste, coisa que ninguém conhecia. Era muito mais fácil. Era muito mais comum você encontrar alguém que tinha ido para a Suíça, ou para a França, ou para Paris, ou para Londres, do que conhecer as outras regiões do Brasil. Eu acredito. Eu me lembro muito bem, eu já era estudante universitária, ou secundarista, não sei, quando inauguraram a Rio Bahia, Sim. que para nós foi uma coisa assim, nossa, a gente pode viajar agora de carona para a Bahia, porque era uma coisa extraordinária. Hoje a gente tem estrada para qualquer lugar no É, Brasil, mas naquele tempo não, era bastante não é? complexo, é. Nos anos 50 não tinha, não. É. E então isso daí foi um privilégio assim enorme. De alguma maneira, assim, foi todo permeada por certas circunstâncias, né, sob certa Exato, providência. O pai que já tinha essa turma, que já gostava de viajar. isso. Então, assim, interessante, né, como a gente vê que muitas das nossas realidades de vidas têm muito a ver com os nossos antepassados, Pois né? é, claro. A gente cresceu assim.
A gente cresceu num mundo muito grande, Um mundo muito sabe? grande. E Aham. depois eu tive sorte, assim, na minha infância, de conviver com duas pessoas que influenciaram muitas escolhas minhas na vida. Ah, Uma foi um primo meu, que era o filho do tio Vicente, sim. o, o, o Arnaldo Vicente de Carvalho, que era jornalista internacional. E ele era extraordinário. Ele viajava, por exemplo, estava acontecendo uma guerra, não sei aonde, ele ia-se embora, ele viajava com apenas o que a gente naquele tempo chamava jaqueta de aviador, que hoje todo Sim. mundo usa, né, que era uma jaqueta de couro cheia de bolso, e ele viajava sem Tipo um bagagem, colete, né? sem mala, sem Hum. nada. Ele levava a Leica dele, né, a máquina fotográfica, os documentos, carta de crédito para os bancos, naquele tempo não tinha cartão de Uhum. crédito, os remédios dele, as coisas essenciais, e ia-se embora. Chegava lá, ele ia logo para o lugar da ação, Uhum. fazia a reportagem dele, fotografava, depois que ele voltava, que ele passava por telégrafo, a reportagem dele, aí que ele ia comprar uma outra muda de roupa, procurar um hotel. Meu Deus. Então ele tinha sempre. Ah, E essa disposição. e eu gostava demais dele, ele vinha muito na casa da minha avó, e conversava com a gente, e contava história, e ele mandava um cartão postal para mim, Ah, sabe? Então, às vezes, o cartão postal chegava 3 meses depois dele, dele. porque ele, inclusive, era Sim. piloto de avião, parece. Ele alugava avião teco-teco para ir de um canto para outro. É todo Então, mundo corajoso aquela dessa ideia família. de dar volta ao mundo Aham. chegou para mim muito cedo na minha vida. Uhum. Outra pessoa com quem eu convivi muito a partir dos 11, 12 anos de idade foi com a Patrícia Galvão, a Pagu, Uhum. que também tinha dado volta ao mundo e também contava a história da volta ao mundo. Então, Interessante. eu cresci com Com essa essas coisa de influências, o né? mundo é grande demais para ficar num canto só, Que sabe? legal. Além de que lá em Santos a gente já tinha uma convivência com o mundo, É porque verdade, verdade. era gente de toda De toda parte, os parte. navios de toda parte passavam por ali. A gente tinha uns privilégios assim, por exemplo, eu tinha sebos perto do cais do porto que tinha livro do mundo inteiro, porque naquele tempo os navios de carga, aliás, em qualquer tempo, a parte reservada para a tripulação nos navios de carga é muito pequenininha. Uhum. E o que o marinheiro fazia naquele tempo que não tinha internet, não tinha nada dessas coisas? Lia. Lia livros. Provavelmente tocava sanfona, tocava gaita Aham. na hora da folga e lia. Uhum. Mas como era muito pequeno o espaço, eram poucos livros que cabiam. E numa travessia Conseguiam e em rápido. várias línguas, porque as tripulações de carga em geral são internacionais, né? Então, quando eles chegavam no cais, eles trocavam esses livros nos sebos. Então, a gente tinha, para começar isso, os sebos Uhum. do cais que tinham livro do mundo inteiro. Eu me lembro uma vez que eu fui lá e comprei um livro chinês, Uhum. que eu não podia ler, nem entender nada, o Aham. livro de trás para diante, uma coisa. E cheguei em casa toda feliz com aquilo, de Ah, uns 11, 12 anos. Mas por que você vai ler um livro? Mas veio do outro lado do mundo, porque naquele tempo o outro lado do mundo era longíssimo, né? muito, Não era como muito. agora que Aham. a gente está sentado na frente da televisão É. e vê Em o que está 24 horas a gente acontecendo, consegue chegar no outro né? lado do mundo, Lá né? não, o outro lado do mundo era muito longe, Muito longe mesmo. era muito De longe, fato, era o outro lado. era o outro lado do mundo, É né? verdade. E eu tinha esse sonho de chegar no outro lado do mundo, e cheguei, né? Uhum. E É, assim, vindo aqui para a vida da escritora, o seu encontro, a sua amizade com o Paulo Freire, já era escritora ou teve também essa não, não. influência? Como foi? Veja, não, a minha família era cheia de escritores. Uhum. Então eu achava que escrever livro era uma coisa que não tinha graça Normal. nenhuma. Inclusive, quando eu era bem pequena, eu achava que um dia todo mundo ia escrever um livro, entendeu? Aham, Você, sei. com 7 anos, cai os dentes, faz a primeira comunhão, naquele Aham, tempo. fazia parte do Com ciclo de 15 anos, vida. você vai no Hã. primeiro baile de vestido comprido, que naquele tempo era Aham, assim. é. Sei lá, que tinha esses Aham. ritos de passagem, esses momentos de passagem. Uhum. E E um dia escrever um você livro fazia escrevia um parte. livro, porque eu chegava em Belo Horizonte, já leu o último livro de tia fulana, de primo ciclano, de não sei quem. Na minha casa a mesma coisa, o tempo todo. Tanto que eu, quando pequena, eu fazia meus livrinhos. Eu escrevia as histórias,
desenhava, pedia para minha avó costurar o livrinho no meio, distribuía, e Interessante. todo mundo dizia, já leu o último livro da Maria Valéria, do mesmo jeito que... Aham, Quem sabe, não tinha... E depois eu queria dar volta ao mundo, eu não queria ficar trancada numa sala escrevendo. aham. Então, eu fui-me embora. Só que a minha avó nunca se conformou de não querer ser escritora, porque ela Ah, achava que eu escrevia muito bem. Porque, claro, a gente tinha mais facilidade para escrever, porque eu nasci. A, a, a televisão só foi aparecer quando eu tinha 12 anos. uhum. Então, qual era o divertimento? O Pois divertimento é. era conversar, contar caso. Na minha família, como eram duas famílias de leitores, muitas vezes depois do jantar o que se fazia era ler um capítulo de um livro cada noite. Discutir o Por livro. exemplo, o meu avô, eu me lembro que ele, quando ele leu para nós O Coração do Edmundo de Amites, Hum, então ele lia um capítulo cada noite e durante o dia ele que escondia o livro fantástico. para a gente ficar esperando a hora. Aham. É um livro que eu adorei e depois eu fiz uma nova tradução, porque só existia uma tradução do fim do século XIX, Olha só, eu que fiz a que tradução linda. mais recente, porque gosto demais. E ficou marcado na minha vida, né? E ele Uhum, escondia o livro para a gente ficar esperando a hora, né? que legal. Então, e o grande divertimento era ler, Não, e bom que, assim, era não sei se ler, ele fazia isso, mas se era intuitivo ou não, mas já criava toda uma né? expectativa, né, para Claro, tornava a leitura realmente uma pois emoção, né? era, e para mim era isso, porque mesmo o cinema, cada filme ficava passando durante 15 dias, você não ia assistir toda hora o Exatamente. mesmo filme várias Não era vezes. toda hora que vinha, né? Então, a gente tinha que produzir nosso lazer, sabe? Uhum, A gente era muito mais ativo, verdade. porque a gente contava histórias, todo mundo sabia poesia de cor. Poesia era uma coisa que se proclamava, se Uhum, declamava, se proclamava. Eu me verdade. lembro quando eu era adolescente, surgiram os Jograis de São Paulo, que era um grupo de 4 atores que faziam recitais de poesia em coro. Uhum. Aí os meninos lá de Santos criaram também os Bardos de Santos. Então, sabe, a gente era muito mais envolvido diretamente Hum, na produção do lazer e da palavra. A palavra era muito mais importante, né, que bonito, que do que legal. hoje. A gente não tinha tanta imagem, né? Verdade. E a televisão, quando chegou, passava mais raio e trovoada do que outra coisa, porque aquilo ficava se mexendo, você Chiando. tinha que toda hora ir lá arrumar a É, televisão, não foi tão rápida essa não tinha transição, graça né? nenhuma. Eu nunca fui lá em casa, foi ter televisão quando eu tinha 17 anos. Uhum, não E tiveram pressa não, nisso, foi né? para meu pai ver jogo do Santos, porque a gente não precisava de televisão, Hum, né? Então o meu lazer era ler, 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 ler. E foi uma coisa assim que, nossa, até hoje. Eu fico espantada quando eu vejo as pessoas que assistem várias séries na televisão, não sei o quê. Eu não. Porque se eu tiver tempo livre, que eu tiver que escolher entre fazer qualquer outra coisa e ler, para mim, a minha escolha é sempre ler. ai, que bacana. Eu acho que essa sua característica, quando eu a conheci, né, a leitura, as viagens, são duas coisas que eu gosto muito, né, que eu ouvi sua frase agora dizendo, o mundo é muito grande para eu ficar num canto só. É, Nossa, isso ficou aqui, ó, o é, mundo é muito grande para eu ficar num canto só. Achei isso fantástico, né, como a gente tem coisa para viajar, tanto nos livros como realmente na é, realidade, né, conhecer culturas e que de fato a gente até conversava um pouquinho nos bastidores, né? Maria Valéria dizendo exatamente isso, que a gente chega em alguns lugares hoje já as coisas estão meio padronizadas e você perde esse é, encantamento, porque é. a gente viaja para ver o diferente, né? E depois eu, por exemplo, eu tive a sorte, como eu viajei para trabalhar, para interagir com o povo nos locais, eu nunca fui fazer viagem turística pelo meio do mundo. Uhum. Então, eu nunca ficava no hotel, né? Se envolvia com Porque a se comunidade, você né? vai como turista numa excursão, tá tudo arrumadinho para Sim, mostrar para sim, turista. Você não sim. entra na vida realmente do povo. Eu Uhum. não. Eu sempre fui para conviver com os nativos, entre Aham. É uma aspas, comunidade seja do mesmo, que né? for, dos Estados Unidos ou do Timor-Leste, Uhum, entendeu? uhum. E lugares onde
O que Não é um mais lhe turismo. encantou? Quais foram os países assim que mais lhe Eu encantaram? não sei, eu acho que cada um Cada um tem tem o seu seus encanto, encantos, tem o né? seu encanto. Suas Uma vez riquezas. eu fui para a China, eu passei 4 meses percorrendo a China, em 1988. Ah, Imagine, e foi no momento em que a China estava começando o processo de modernização. Então, eles sim. tinham criado aquela cidade de Shenzhen, lá no sul, entre Cantão e Hong Kong, né? Uhum. Começaram com as indústrias. E eu comecei a minha viagem em Pequim. Hum. E fui percorrendo a China, andando em povoados onde há muito sempre nunca tinham visto um ocidental. Eu me lembro que Nossa. eu cheguei num povoado na montanha que eu fui para ver um projeto lá, e as crianças andavam pulando a minha volta, que nem Ah, quando chega o elefante e do circo, já sabe como é? dominava a língua já, Não, mandarim? não, Não. não, Falava o quê com eles? não. Inglês? Aí Misturava um pouco. tinha sempre algum intérprete, né? Uhum, uhum. Não, chinês eu não falo, não. É, a não É, ser xie, obrigada, né? olha Ni aí, olha. hao, como vai? Mas, mas foi tão fantástico, porque eu fiz uma viagem que começou em Pequim, onde não tinha nada de modernização ainda, aparentemente, Uhum. e foi numa viagem que eu fui vindo para o sul. Então, foi ao mesmo tempo uma viagem no espaço e no tempo, Sim. porque pouco a pouco a gente ia vendo o que que a modernização estava começando a produzir, né? Nossa, Então, imagina. foi um momento específico. E na China Hoje, consegue guardar muito isso é, ainda, a coisa da hoje, por exemplo, se me chamarem rudimentar. para ir para a China, eu não quero ir, não, porque eu vou Nunca- ficar decepcionada. Ah, Porque era tão linda aquela sim. China que eu vi. Hoje está realmente, né? Hoje com É, toda essa tudo potência, tudo padronizado, padrão. parecido, pelo que a gente vê na televisão. Então, você não, se jogarem a gente no meio do a gente não sabe se está em Nova York, em São Paulo, Corre esse em risco. Dubai É ou na China. Quer dizer, verdade. não Hoje tem graça. eu ando procurando lugares mais exóticos, É, assim, para marcar lá no meu, né, no meu, meus sonhos de viagem, é, porque realmente as coisas vão ficando muito iguais. é, Até recentemente eu estive numa feira e vi pela primeira vez os Estados Unidos fazendo um workshop para vender natureza. Eu nunca tinha visto os Estados Unidos querendo vender é natureza. Eles incrível. são muito inteligentes, vamos colocar inteligentes, né, estratégicos, porque de fato as pessoas estão hoje, bem ou É, mal, essa coisa do meio ambiente precisa ser, tentar se reconectar tentar com a se natureza, reconectar, isso, enquanto ainda existe, né? enquanto ainda Porque está existe. em risco. É verdade, é É verdade. complicado. E a escrita, o primeiro livro foi quando, assim, Então, oficialmente na aí editora? o que aconteceu foi o seguinte: a minha avó nunca se conformou. Hum, Então, eu escrevi umas cartas para minha avó, uhum, que era assim: querida vovó, estou aqui sentada na frente da janela da minha casa, aqui no vilarejo onde eu estou morando. Estou vendo a pracinha e vejo passar fulano de tal. Então, do que eu sabia, o pouco que eu sabia do fulano de tal, o resto que eu inventava, eu escrevia, inventava a história do fulano de tal. aham, Depois um beijo, um abraço da sua querida, da sua neta, pronto. Como eu não tinha dinheiro, porque educador popular não é profissão, ninguém aham. remunera, né? Não imagino. Eu quando eu ia viajar para trabalhar, coisa, mas que ia encontrar amigos, eu não tinha como comprar um presentinho para levar para ninguém, nem nada. E o que que eu fazia? Eu tinha uma máquina de escrever e Uhum, papel era o que eu conseguia. Tinha o pessoal de um cartório que me dava papel de sim. presente quando eu pedia. Aí eu escrevia. Em geral, eu sempre fazia essas cartas para minha avó com papel carbono, guardava uma cópia. Hã. Depois eu copiava aquilo, tirava o querida vovó, um beijo da sua neta, e fazia uma capinha. Eu, nesse tempo, eu me achava mais artista plástica Do que do que escritora? meu avô, Hã. minha mãe eram artistas plásticos. E eu tenho irmãs que são Várias pintoras, influências etc. positivas aí, né. E aí eu me lembro que eu pintava com carvão e urucum. Eu fazia Nossa. tinta de carvão e Hum. urucum para poder pintar. Fazer Fazia ilustração. uma capinha assim e levava. Olha, está aqui seu presente de aniversário. Né, escrevi especialmente para Que você. legal. Eu confesso que eu escrevi Já era um a mesma presente história várias vezes, customizado, né. mas ninguém sabia, né, que era E mesmo aí história. um dia eu levei para um amigo e ele deu para um editor.
E o editor me telefonou. Então, passado um tempo, Uhum. me dizendo que estava com um texto meu que tinha mostrado para os outros editores da editora em que ele trabalhava, e todo mundo concordava que não era uma principiante, mas que nunca ninguém tinha visto o meu nome em lugar nenhum, quem era eu, que eu mandasse tudo que eu tivesse. Aí eu disse, não, engano, eu não sou escritora, não mandei nada para nenhuma editora, mas aí foi se esclarecendo, eu descobri que ele começou a ler o texto para mim, eu reconheci, e aí foi todo um processo. Aí eu comecei a abrir meus dicionários e encontrei várias cópias de carbono, de fato tinha um mundo ali. Aliás, é uma outra paixão sua, dicionário, Pois né? é, dicionário, porque lá em Santos tinha uns concursos de redação, de composição escolar. Composição. E eu sempre ganhava no meu colégio, quando chegava no nível municipal, eu era desclassificada, porque sempre tinha parente meu no júri. Ai, Aí me davam um dicionário de de consolação. consolo. Aí foi E juntando eu fiquei com dicionário. mania de dicionário, eu tenho mania de dicionário. Aham. Então, e aí pronto, acabou que eu no começo eu não queria publicar, porque o fato de alguém querer publicar não garante que o livro é bom, né? Uhum. Senão não existia livro ruim no mundo. Sim. Tem tanta porcaria publicada. E eu Tem. então Tem muitas assim, receitas hoje, né, fiquei publicadas. assim, fiquei, mas enfim, levou uns 3, 4 anos até eu me convencer De que era de deixar verdade. publicar, e foi Uhum. publicado o meu primeiro livro, O Vasto Mundo. Graças a Deus, né, que foi Vasto publicado. Mundo, a primeira versão, depois, quando foi feita uma segunda versão, os personagens continuaram pulando na minha cabeça, eu acabei escrevendo outros capítulos. Aham. Então tem uma segunda versão que é mais. Eu tô, inclusive, assim, né, deixa eu pegar esse Eu tô aqui, as 40 dias eu comprei 40 recentemente, né, dias. e aliás, de novo, gente, quem quiser ter acesso aí à loja virtual da É, escritora Maria Valéria Rezende, tá aí o nosso QR Code, viu? E aproveita também, já se inscreve no nosso canal, tá vendo aqui que os nossos convidados são, ó, assim, de primeiríssima, né, qualidade. Esse livro 40 dias me chamou muita atenção quando eu vi sua apresentação, muita atenção, porque eu penso que as mulheres passam muito por isso, né? Essa história aqui, que depois eu vou lhe pedir para comentar um pouquinho. E agora, recentemente, no Enem, a redação Pois foi puxou muito isso, né? Aí interessante. eu falei assim, nossa, ela estava falando sobre isso esses dias, É, e agora veio aí a questão da prova do Enem, onde fala da mulher, da mulher exatamente. cuidadora, né? E desse trabalho que ninguém percebe. Que ninguém percebe e acha que ela tem isso daí, Aham. que ela Mas tem que muitas mulheres fazer. se identificam com 40 dias. Olha, eu acho que sim, eu acho que sim. Aconteceu porque, na verdade, é a história de uma mulher que perde o marido muito cedo, passa a vida toda trabalhando para criar a filha Uhum. e adia uma porção de planos para quando se aposentar. Uhum. Quem sabe escrever um Bem livro, quem sabe nós fazer uma mesmo. viagem, quem sabe Aham. aprender a pintar, não sei. Aprender a fazer algum lá, E trabalhar aí, artesanato. mas a filha se estuda, se torna doutora, vai embora para o Rio Grande do Sul. Uhum. E quando a mãe se aposenta, a filha obriga a mãe a se mudar para lá, Para cuidar dos porque a netos. filha quer ter filhos e quer que a mãe vá lá para cuidar dos filhos dela, para ela não atrapalhar a carreira dela. Uhum. E aí, bom, na verdade eu escrevi isso porque eu vi isso mais ou menos acontecendo com pessoas da minha geração, Sim, conhecidas minhas e tudo. sim. Muito comum, E inclusive, né? eu, e eu pensei, olha, quem tem que escrever, denunciar isso sou eu, porque eu não tenho filho nem neto. Ai, não vou me Porque sentir culpada por fazer alguém que isso, tem né? filho ou neto dá uma confusão na Dá uma família se ela confusão. escrever isso. Sim, E sim. você sabe que, de fato, quando esse livro saiu, eu recebi um e-mail através da editora Hum, de uma pessoa que me mandou um e-mail dizendo assim: eu preciso falar com você, hum. porque eu estava a um passo de cair nessa arapuca Olha só. e eu li seu livro e tive coragem de dizer não.
Que legal. E isso para mim foi muito interessante, Nossa, eu achei porque senão, super bacana, muito bacana. valeu, valeu. Valeu. Eu achei muito bacana, porque é uma coisa que eu sempre tive muito essa consciência, não posso fazer isso com a minha mãe. Não Claro, posso, morei longe, tinha 2 filhos, minha mãe foi para ver meus filhos nascendo, mas eu não claro. deixei ela ficar mais de 1 mês. Claro, Por isso ela tem a vida periodicamente dela. tudo bem, Sim, mas não absorver, decretar, sua vida acabou, você se é. aposentou, vida Ela já acabou, teve agora você 4 fica filhos, né. Sim, mas assim, então eu achei maravilhoso. Agora eu quero lhe dar um testemunho, né, do livro, Minha Avó Tem Asas, Minha Avó Também minha avó Voa, né. também sabe voar. Minha avó também Vó sabe também. voar. Nossa, aí eu também fiz questão de comprar uma para meus filhos, para meus sobrinhos, e eu li, claro, né. E quando eu li o livro, eu achei, assim, lindo, lindo o conceito de morte ecológica. Ali eu disse assim: "Que mulher sábia, que coisa maravilhosa", porque pronto, aí nesse ponto eu dizia assim: "Ah, eu não quero ser plantada embaixo da terra, eu quero ser cremada", eu sempre dizia isso, né. Naquele dia eu parei e disse: "Ah, não, eu acho que essa coisa de ser morta ecológica é muito legal, eu É, quero ser semente, adubo para alguma coisa". Foi foi um muito lindo livrinho que aquele eu escrevi conceito. porque com a pandemia a morte ficou muito mais presente no cotidiano como tema, né? Sim, E é muito difícil falar da morte para criança. Os adultos têm dificuldade de falar da morte, até entre si, quanto mais com criança, né? E eu já tinha feito há muitos anos atrás um outro livrinho também sobre a morte para crianças, aham, que até estou precisando de reeditá-lo. é editado. É, mas aí isso o outro fazia uns 15 anos, que a gente também vai evoluindo, né? Então eu falei, não, eu preciso fazer um livrinho para ajudar a falar da morte para as crianças, né? E aí eu fiz esse, Vovó Também Sabe Voar, e que eu Ficou acho que lindo, ele é bonito, sim. Eu muito, gostei muito. muito de fazer, Uma maneira muito sensível, muito humana é, de falar sobre é, algo que todo mundo teme, né, porque é, é uma coisa deveria ser tão natural e todo mundo teme, e principalmente a dificuldade que a gente tem de como abordar o tema com criança. para a criança, né. Aí, mas assim, Valéria Rezende, nossa escritora, eu faço questão de frisar isso aí, porque eu tenho muito orgulho de estar aqui na sua presença, viu, Oh, com tantos imagine. escritos e com tantas experiências bonitas, então eu quero repetir bem forte, porque assim, quem não procurou na livraria pode procurar, ou então entra na loja virtual. É, Mas eu queria entender, assim, tem um livro seu, não sei se tem um prefácio que é escrito por Paulo Freire, ou é o contrário, ou um livro dele que é escrito, um prefácio seu, não, alguma coisa nesse sentido. Assim, qual foi essa influência, esse aspecto do seu pensamento influenciado não. por ele? Como foi Não essa? tem um livro com prefácio dele, não. Não, o que aconteceu foi o seguinte, eh, nos 18, 19 anos, eu fui para a equipe nacional da Juventude Estudantil Católica no Rio de Janeiro, Hum, a JEC, uhum. que eram os movimentos que havia da Ação Católica, JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, Ah, e que depois, em 64, quando veio a ditadura, prendeu todo mundo, acabou-se tudo. uhum. Mas eu estava na Tempos equipe escuros. nacional da JEC. E, justamente nesse momento, o João Goulart criou o Plano Nacional de Alfabetização Hum, e nomeou Paulo Freire como, encarregou Paulo Freire de o pôr isso. responsável. O plano era para ser mais ou menos inspirado no que se tinha feito em Cuba, fazia pouquíssimo tempo, Sim. que era preparar uma metodologia, um material, preparar os estudantes secundaristas e universitários para, durante um semestre, interromper as aulas e eles irem para o campo alfabetizar os camponeses. A ideia era essa. Certo. Aí, então, mas a sede do plano era lá no Rio, não era em Brasília. Ainda estava pouca, ainda Uhum. faltava muita coisa para ir para Brasília, né? Muita Sim. coisa ainda continuava. E aí, o Paulo Freire, para planejar isso, pensar como vamos planejar, como vamos envolver os estudantes, quem tinha
uma rede de equipes de estudantes pelo Brasil inteirinho, éramos nós. Uhum, Então ele começou a nos chamar para como é que a gente vai fazer isso, né? Então a uhum. gente entrou assim como. Claro que isso não durou muito tempo, não foi à frente, porque veio o golpe de O golpe 64 foi logo em interrompido. cima, mas já aí eu já o tinha encontrado uma vez quando eu vim visitar a Juventude Estudantil Católica do Recife, e ele ainda estava no Recife, e eu me lembro, as meninas, muitos dos nossos companheiros estavam envolvidos nos programas de alfabetização dele, né, dos Aham. programas que ele estava fazendo aqui, de Centro de Cultura Popular, de Cultura, essas coisas. Então, é, isso para mim foi assim, desde muito cedo na minha vida, Que aquela, bacana. sabe? E com certeza isso marca muito a É, gente, né? foi. Imagina, já adulta, eu morei um tempo no Amazonas e lá eu fui diretora do SESC e nesse período eu morei lá, meus filhos nasceram lá, né? E eu vim a Recife receber um prêmio Paulo Freire. Imagina, só receber o prêmio. Por quê? Porque nós conseguimos montar 7 projetos do, na época, Sesc Lei, que eram projetos de educação de jovens e adultos. Sim. Eu fiquei tão emocionada, na época era Haddad, né, como ministro da Sim. Educação, também a Marina estava, Marina Silva, e É, eu vim receber, fiquei tão assim, tão feliz, aí eu digo, não, isso me marcou também, essa sua contribuição com esse projeto dele, porque, de fato, para é, mim, só em receber um prêmio, né, que supostamente levava o nome dele, aquilo me deixou realmente muito emocionada. não, uma grande figura. Depois, em 69, ele estava no Chile, Hum. e eu fui para lá fazer um curso de aprofundamento com ele, de metodologia, que durou um mês, mas depois eu fiquei mais 3 meses lá fazendo um estágio, porque ele que dirigia a parte de educação do Instituto Chileno de Reforma Agrária, o ICIRA. Ai, que bacana, E sim. não era nem, era ainda o tempo do Frei, né? Aham, Não era ainda o Allende, não. sim. Eu Foi estive lá no antes. Museu de Ailente, na É, casa. foi antes, mas ele já tinha o Isira, que é o Eduardo Frei era democrata cristão, tinha já uma posição progressista, né? E aí eu passei 3 meses lá fazendo estágio com ele, andando pelo Ai, que interior. bacana. Não, a gente foi muito amigo sempre. Que E histórias quando ele bonitas. voltou do exílio, nos anos Uhum. 80, que ele chegou em Pernambuco pela primeira vez, voltando, parece que o primeiro lugar que ele foi visitar foi o nosso trabalho lá em Guarabira. A gente tinha o Serviço de Educação Popular e vários projetos. E ele foi nos visitar. E eu me lembro que ele chegou e aí a gente começou a mostrar as coisas, a contar. E ele só dizia assim: então é verdade, Ó, então é verdade, então é estava perto. verdade. Quer dizer, assim, ele gostou de ver que é verdade, que a gente estava Aham, pondo. Ele aham. não podia vir, mas a metodologia, a Estava contribuição dele estava funcionando, né? sendo posta em prática, Que né? legal, que legal. Sim, éramos muito amigos. Pois é, minha querida. E hoje, assim, para que a gente é tanta coisa para conversar, mas eu sei que a gente tem tempo, mas assim, o que que a escritora, a mulher, né, essa pessoa tão ativista que foi na sua história, Marília Valéria Rezende, espera hoje da vida? Qual é a sua, assim, qual é a sua expectativa, seus sonhos, seus pensamentos hoje? Olha, bom, o meu futuro é curto, né? Mas eu sou uma pessoa muito esperançosa, Uhum. justamente porque eu já vi o mundo se acabar várias vezes, né? Ah, Como eu já disse, né? isso reforçou ainda mais, Desde a né, bomba de a esperança. Hiroshima, Uhum, não é? E eu acho que estão acontecendo coisas muito boas e muito interessantes, uhum. que não são noticiadas, né? Sim, Porque parece que a grande mídia só está interessada nas más notícias, né? verdade. Enquanto que há coisas muito bonitas acontecendo, sabe? Novas alternativas de cooperação, de grupos solidários, Ao sabe? redor do mundo, né? Ao redor do mundo, de todo canto. Eu, por exemplo, tenho amigos fazendo coisas incríveis em todo lugar.
Da República. A começar daqui, de João Pessoa, Uhum. sabe? É. Nós temos várias iniciativas Mas assim, eu ia brincar na República Independente, né? né? República Independente Pois do é. Bancários, por exemplo. A gente tem uma porção de coisa acontecendo onde não entra dinheiro, onde entra troca direta de serviços e bens e pôr as coisas em comum, e com entusiasmo, né? O Por real exemplo, conceito de o nosso comunidade. Clube do Conto da Paraíba, que já tem Achei está muito fechando legal 20 isso. anos, 20 anos, Muito e tempo. que continua uma coisa vigorosa, viva, que cada vez tem mais gente, jovens e, e, e uma produção, um entusiasmo, sabe? Uhum. E pronto, não entra um tostão, eu digo, é a oficina de escrita criativa sem mestre. Que legal. Outra coisa é o movimento do Mulherio das Letras, que também não tem coordenação, não tem direção, não tem nada. Uma série de formas de se organizar perfeitamente Sim, horizontal. sim. É um Então, pouco do onde você conceito. não tem pirâmide, Sim, não tem competição, é verdade. um não procura empurrar o outro para chegar no pico da Esse pirâmide, conceito sabe? seu eu achei fantástico. Onde não tem pirâmide, tem pessoas que não se Onde interessam. Isso é bom que não se interessem mesmo, não, né? e essas coisas duram. Dura Por quê? muito. Porque não tem. Quem só está interessado em subir na cabeça dos outros, não fica Não ali, tem espaço. vai Perfeito. embora para outro canto. É isso. E você, com isso, você vai reunindo aqueles que realmente prezam Hum, pela cooperação, pela colaboração, pela fraternidade, sabe? E sim. tem muita coisa acontecendo nessa linha, muita mesmo. E para mim, ouvir essa sua fala é um alento, né? Diante, a gente acorda hoje todos os dias com notícias muito tristes, né? Que está acontecendo aí na Palestina e tudo mais. E hoje eu estou lendo um livro que é O Homem Mais Feliz do Mundo, né? E ele, hoje, eu li uma frase dele onde ele dizia assim: mesmo vivendo 7 anos, né, em Clausewitz, mas eu descobri que para cada pessoa má existe uma pessoa boa. E isso me deixou vivo. E fico muito feliz, assim, porque a gente vai vendo tantas coisas que vão deixando como se o mundo não tivesse mais jeito, né? Mas que bom ouvir. Eu acho que gente ruim é muito pouquinha. Parece que eles são muitos porque eles usam armas que Hum, os bons não usariam. ai, que bacana. Então, num primeiro momento, parece que eles vencem. Hum, Só perfeito. que, como eles não têm amigos, só têm cúmplices, e eles estão sempre procurando chegar no pico da pirâmide, e lá no pico só cabe um, no meio do caminho Eles vão eles se mesmos vão se derrubando. derrubando uns aos outros. Olha que bacana, Então, é gente. isso. É Num isso. primeiro momento parece que eles vencem, mas a gente pode observar o que aconteceu tem acontecido nesses últimos anos. Verdade. Essa gente não tem solidariedade nenhuma, não tem amigos, só tem cúmplices. E o Perfeito. cúmplice só serve enquanto serve. Enquanto Quando serve. está me atrapalhando, eu posso jogar ele fora, Descartá-lo. descartá-lo. Então, eles se destroem entre si mesmo. Então, a gente retoma o Gente, espaço e o nossa, entusiasmo pela vida. esse é o Pode Prosperar. Eu não podia terminar o nosso podcast de maneira tão bonita quanto essa, gente. Sinceramente, muito bom. Mais uma vez, assim, eu quero falar para vocês aí acessar o QR Code para ter acesso à loja virtual da escritora Maria Varilha Rezende e pedir para que vocês façam inscrição no nosso canal, compartilhem, curtem, porque é para causar realmente essa inquietação, essas reflexões que a gente traz pessoas assim como a nossa escritora. Querida, muitíssimo obrigada, muito Eu que grata lhe por ter lá aqui agradeço, eu lhe comigo, viu? agradeço. Eu gosto de conversar e quando alguém acha que, que vale a pena me ouvir, eu me sinto muito valorizada e Su responsável. Ai, que bom, super vale a pena. E eu tenho certeza que vocês também. Comentem aí, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Eita!